Olá, que a graça do Senhor seja sobre sua vida, sua família. Estamos aqui no mais um vídeo preparado para que você possa aprender e até mesmo dar uma atualizada, na pregação. Como eu mencionei no nosso primeiro encontro, hoje é o nosso segundo, terceiro encontro, eu falei quanto que é importante a pregação da palavra. Os apóstolos deram tanta importância à pregação da palavra porque coube, por meio da pregação, ser anunciado o Evangelho, ser anunciado a salvação em Jesus Cristo. Deus escolheu por meio da pregação. E a pregação, sim, deve ser o ponto fundamental de um culto. Quando nós pensamos sobre um culto, o culto tem várias coisas. O culto tem ali um momento de louvor, tem um momento de avisos, tem momentos de testemunhos, tem momentos de participações especiais, tem também um momento de intercessão, um momento que as pessoas têm ali, oram, tudo, mas o tempo da pregação, ele não pode ser diminuído por conta das outras etapas do que aconteceu no culto. Sempre o maior tempo deve ser destinado à pregação. Eu carrego isso no meu ministério pastoral. Hoje, aqui em Rolim de Moura, nós temos geralmente 40 minutos que ocupa-se o tempo com outras coisas que acontecem na igreja. Seja ali o louvor, um aviso, participação especial. As crianças aqui na igreja recitam versículos bíblicos antes delas irem para a saída do ministério infantil. Às vezes entra ali a ceia, às vezes é uma apresentação de criança, uma oração pelos noivos que irão se casar. Mas o tempo da mensagem, ele é maior do que o tempo das outras coisas. Geralmente, em média, eu gasto 50 minutos na pregação. Sim, eu gasto 50 minutos. Se você gasta menos tempo, não se preocupe. Porque eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério, eu pregava 7 minutos. Porque 7 minutos, quem já fez seminário e já fez aula de pregação, sabe exatamente que se tem ali de 5 a 7 minutos para pregar tudo no sermão. E eu acabei entendendo que sermão era só 7 minutos. Eu lembro que foi muito engraçado, porque quando eu estava pregando, logo no início que eu fui pregar, porque a igreja que eu participei como seminarista era a primeira igreja batista de Cuiabá. Na época o pastor era o pastor Lécio Dornas, tinha uma equipe de pastores auxiliares, eram 8 pastores auxiliares e eram 12 seminaristas. E eu era um desses seminaristas. É claro que para a gente poder pregar era impossível. Quando o pastor Lécio não estava na igreja, era um dos 8 auxiliares. E dificilmente o pastor Lécio saía do domingo da igreja. Ele sempre estava presente no domingo. Ele saía outros dias e sempre estava no presente do domingo. Foi algo que eu aprendi com ele. Eu tenho muita dificuldade de sair do domingo da igreja, mas às vezes eu saio. E para mim poder ter essa experiência de pregação durante o seminário foi muito difícil. De todos os 4 anos que eu estive na PIB de Cuiabá, pregação só foi uma única vez. E aí acabo o meu seminário, vou direto para a congregação em Poconé. E foi meu primeiro ministério. Eu lembro que foi muito engraçado, porque quando o povo pegou ali o culto e tal, e agora nós vamos ouvir o pastor pregar, já na rotina do ministério pastoral do próprio lugar. Eu cheguei lá, fiz a mensagem, 7 minutos, vamos orar, dei ali a bênção apostólica, que os irmãos tenham uma boa semana em nome de Jesus. A igreja ficou sentada assim uns 30 segundos, pensando assim, já acabou? E eu falei, já acabou. Então assim, durante alguns tempo, eu preguei 7 minutos o sermão. Hoje, eu levo aí de 40 a 50 minutos de uma pregação. E é coisa que a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo, entendendo que a pregação sim é importante. E eu, como mencionei na primeira aula, eu sim visto o tempo para o preparo do sermão. Eu falo para os irmãos, eu visito, mas também eu não tiro meio período todos os dias. Se é de manhã, se é de tarde, eu vou estar estudando para preparar o sermão. E de fato, preparar o sermão é muito importante. Mas existe um outro fator fundamental, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, que é o preparo espiritual do pregador. Muitas vezes deixamos de lado o preparo espiritual, nos esquecemos disso. Isso é vital para que você possa preparar a sua mensagem. Não há como você querer preparar uma mensagem sem esse cuidado. Então eu quero falar sobre você quais são os cuidados
que você deve ter para que o seu espiritual possa aí estar em dia e você possa estar seguindo corretamente na questão da sua vida com Deus. É claro que, em primeiro lugar, quando nós falamos sobre preparo espiritual, não pode vir antes mais nada do que a própria oração. A oração é fundamental para quem deseja ser usado por Deus. Porque não tem como, a gente sabe daquela expressão, né? Que a gente fala até isso na pregação, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Isso significa que o quê? Como que eu posso, alguém que vai falar em nome de Deus para as pessoas, eu não ser uma pessoa que ora a este Deus? Não me dá o direito, não me dá o fortalecimento espiritual, o que a gente chama de unção. Né? A unção não é como aquele irmão que diz: ah, pastor, uns são, outros não. Não isso. A unção é a autorização que Deus te dá para realizar a tarefa dele. Então você pode ter ótimos oradores, mas se ele não tem uma vida de oração, você então não tem ali um pregador da palavra, você tem um orador ali. E é fundamental que se tenha na igreja pregadores da palavra de Deus, pessoas que têm a autoridade, a unção, porque têm uma vida de oração para levar a mensagem de Deus ao povo. Então é muito importante que você aprenda isso, que você tenha essa vida de oração. Se você faz parte da nossa convenção, que está acompanhando esse estudo, nós temos uma estratégia de igreja chamada Igreja Multiplicadora hoje em dia, que o primeiro fator, o primeiro princípio de uma igreja multiplicadora é oração. Sem oração, nós não chegamos a nenhum lugar. Gosto muito da expressão de Sam Tipton. Ele diz o seguinte, que as maiores batalhas da vida dele, ele venceu de joelho. E o que ele quer dizer com isso? Que ele venceu por meio da oração. Charles Spurgeon, ele disse certa vez no seu livro sobre mensagens sobre oração, eu recomendo que você até possa ler sobre isso. Ele diz o seguinte, que quando Deus foi identificar Saulo, né, e ele falou o seguinte, olha, vá até lá que você vai encontrar Saulo orando. O que revela, o que Spurgeon quis dizer sobre isso? Spurgeon quer dizer que uma pessoa que ora faz uma diferença enorme entre aquele que não é convertido. Porque o que caracteriza uma pessoa convertida é sua vida de oração. Olha que interessante essa expressão de Charles Spurgeon, falando sobre oração. Então é muito importante que a gente entenda o quanto que a oração é fundamental. Por que que ela é fundamental? Primeiro, ela é fundamental porque por meio dela, os mistérios da palavra de Deus são desvendados. Lembra do salmista? Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aquilo é uma oração. Particularmente, todas as vezes que eu vou ler a palavra de Deus, eu sempre peço que o Espírito Santo de Deus me ilumine. Quando eu vou pregar, eu sempre tenho por costume, Senhor, que a tua palavra entre em nosso coração, que possamos aprender essa lição preciosa que nós vamos refletir nessa noite. Por quê? É a oração que vai fazer isso. Se você não orar, você não vai conseguir entender princípios fundamentais da palavra de Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas às vezes o que acontece? Você vai ouvir um pregador que você já cansou de ler aquele texto, você já passou por aquele texto várias vezes, e de repente você vê aquele pregador falando sobre aquele texto, e aí você descobre algo novo naquele texto e diz, eu nunca vi isso nesse texto. E olha só, está aqui, quantas vezes eu passei por esse texto e nunca reparei isso. É exatamente essa vida de oração que com o passar do tempo, Deus vai, através do seu Espírito Santo, revelando as maravilhas da lei dele, revelando aquilo que a Bíblia diz. E a gente vai descobrindo isso, se eu tiver uma vida de oração. Um dos erros mais graves é colocar na pregação mais cérebro do que oração. Sim, as pessoas colocam mais estudo. Não, eu tenho que estudar. Não estou dizendo com isso que o estudo não é importante. Como eu mencionei você, eu coloco aí meio período para estudar. Mas eu preciso também ter a consciência de que eu tenho que orar, de que eu tenho que ter meu momento com Deus, o meu devocional,
onde Deus inspira meu coração, aonde Deus fala comigo. Às vezes a pessoa, quando vai orar, a única forma que ela vai fazer é enxergar o que é que Deus tem a dizer para o outro. Não, mas o que é que Deus tem a dizer para mim? O que é que Deus quer transformar em mim? Nós levarmos esse tempo de oração como uma transformação pessoal e não simplesmente algo que vai ser para os outros. Eu leio a Bíblia para os outros, eu oro para os outros. Não, mas Senhor, muda a minha vida, isso que eu aprendi do Senhor, que o Senhor coloque primeiro em meu coração, porque Deus quer nos transformar. Então é muito importante que você leve essa vida de oração, em primeiro lugar, nesse aspecto de transformação pessoal. E que você também, quando vai fazer a mensagem, que não faça ali, somente ali, eu tenho ótimos livros, eu tenho bons livros, isso vai ser suficiente, eu tenho comentários, eu tenho dicionários, eu tenho as línguas dos originais, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Se você não tiver oração, não vai adiantar nada disso. Charles Spurgeon disse o seguinte: não há nada que possa substituir a oração na vida do pregador, nem a cultura recebida, nem uma vasta biblioteca. Não adianta nada disso, nada. Se você não tiver uma vida de oração, você pode ter ser o pastor, ou o pregador, ou a pregadora, ou a pastora, com a maior biblioteca do mundo. Nada disso vai adiantar se você não ter essa prática de oração, pedindo que Deus fale ao seu coração em primeiro lugar, falando o que deve ser mudado em sua vida. E é claro que quando a gente fala de pregação, eu também vou fazer o quê? Eu também vou orar por cada etapa do preparo do meu sermão. Eu vou fazer isso. Eu vou orar, vou permitir que Deus transforme a minha vida. Eu vou orar com esse objetivo do meu relacionamento com Deus, mas também eu vou orar específico pelo sermão. Então, o que nós precisamos orar especificamente pelo sermão? Tem alguns motivos. Quais são eles? Primeiro, ore em favor de cada sermão. Se você vai pregar essa semana, se você já tem um sermão preparado, o que você vai fazer? Você vai colocar diante de Deus esse sermão. Senhor, eu vou pregar sobre isso. Então, Senhor, que o Senhor me ajude a que o que vai ser pregado alcance a necessidade das pessoas. Porque um sermão não vem de algo que você pega e diz: achei legal esse texto, olha que bacana, vai trazer isso, vai trazer aquilo, sem o objetivo. Qual é a necessidade das pessoas? Quando alguém pega e diz assim para mim: pastor, o sermão foi de carapuça. Aprenda algo, meu querido. Todo sermão é de carapuça. Todo sermão. Por isso que eu não tenho problema nenhum se tocar na ferida de alguém que está ali na nave da igreja. Eu não tenho nenhum problema com isso. Por quê? Porque se Deus quer falar com o povo dele, se Ele quer trazer transformação para o povo dele, vai falar dos problemas do povo. Vai falar da necessidade das pessoas. O que eu acho interessante quando a gente fala sobre orar para que o sermão alcance a necessidade das pessoas, me obriga a uma atitude. Qual que é a atitude? Conhecer as pessoas. Saber quem são as pessoas. Principalmente quando a gente está no contexto do ministério pastoral local, isso é muito mais fácil. Mas quando nós somos convidados a pregar num encontro de casais em algum lugar, num culto dos jovens, num aniversário de igreja, num domingo à noite em algum lugar, quando não é o seu ambiente, aí a gente deve se valer das informações do lugar. Você vai pesquisar o lugar, você vai perguntar para o pastor que te convidou, para a pessoa que te convidou, como são as pessoas, como é que são os casamentos, são longos, vai falar sobre casamento? Pesquisa sobre o casamento na cidade, quantos divórcios na cidade, faz o cálculo ali, se divorciam 10 a cada 4, porque você tem tudo isso no IBGE, tá? À vontade. Depois você pergunta para o pastor, como é a realidade local dos seus casais? São casamentos longos, são casamentos curtos, há pessoas que se divorciaram, está no segundo, terceiro casamento. Começa a pegar algumas informações que ajude você a entender sobre o que eu vou falar. Porque isso, através dessas informações, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Então, quando a gente fala sobre alcançar as necessidades da pessoa, revela que você vai precisar conhecer as pessoas ou ter pelo menos uma noção básica de quem são as pessoas com quem você vai falar. Lembra que na aula passada eu falei sobre comunicação, que você precisa saber a quem você vai dizer. E quando nós sabemos a quem vamos dizer, tem a ver também em conhecimento das necessidades.
Um outro aspecto também que você vai orar na etapa do seu sermão é que Deus mostre como aplicar cada verdade bíblica em sua vida e no coração das pessoas que te ouvirão. Ou seja, eu estou orando, estou lendo o texto, Senhor, como eu posso aplicar isso na minha vida? Ou seja, tem algum mandamento para cumprir? Se tem um mandamento que eu não sabia que agora eu tenho que cumprir, existe algo que está acontecendo na minha vida que eu preciso corrigir, que o Senhor está me falando que é errado. Existe uma promessa nesse texto. Então, como que eu posso aplicar essa verdade da tua palavra na minha vida? Eu vou ensinar algo para você, que é o que eu faço em relação à aplicação. Todas as vezes que eu leio um texto da Bíblia, eu vou pegar aqui um texto que é fácil da gente sempre usar como exemplo, que é Romanos 12. Quando fala Romanos 12, que ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão, para que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que eu faço? Eu coloco assim o meu nome quando eu vou aplicar. Então eu coloco assim: rogo-vos, pois, Carlos Alberto, que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Então eu personalizo, porque eu personalizando eu vou conseguir entender quais são as atitudes que eu vou ter em relação a fazer aquilo, que a gente chama que isso é aplicação. A aplicação na nossa vida. Como que eu aplico uma verdade bíblica na minha vida? Então você vai orar por isso. E aí você vai orar o seguinte: como que eu posso aplicar isso na vida das pessoas? Porque preste atenção, o sermão, ele não é só interpretação do texto. O sermão ele só vai fazer mais efeito na vida da pessoa quando você consegue aplicar aquilo na vida da pessoa. Porque informação as pessoas têm. Vamos pegar um exemplo. Mentir. Você acha que alguém no mundo sabe que não pode mentir? Não. Todas as pessoas sabem que não pode mentir. As pessoas precisam aprender como não fazer isso. Que isso é a aplicação da verdade, da Bíblia. Aí você vai aplicar no coração das pessoas. Como eu faço isso? Então é muito importante que você ore a respeito disso. E que tenha sucesso na comunicação da palavra. Eu coloquei esse item aqui, que tenha sucesso na comunicação da palavra, porque exatamente o que a gente pensa que é sucesso é as pessoas se admirarem, e as pessoas te convidarem, você ser um preletor que está aí no YouTube, que é convidado para tudo quanto é lugar, que as pessoas querem te ouvir. Não, isso não é sucesso na pregação, na comunicação da palavra. O sucesso na comunicação da palavra é quando você consegue ver que as pessoas que estão te ouvindo estão permitindo que a palavra de Deus entre no coração delas e tenha a transformação de vida. Porque esse é o objetivo da pregação, transformar vidas. Então, se o meu objetivo é esse e eu conseguir alcançar isso, então você tem sucesso. O sucesso não é ser reconhecido como um grande preletor. Está entre aí os tops, né? Silas Malafaia, Cláudio Duarte, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo. Não, gente. Sucesso de pregador não é views, não é curtidas, é vidas transformadas. Você pode ter muitos views, muitas curtidas, muitos likes, mas o que você está pregando tem causado na vida das pessoas? É isso que importa, é isso que demonstra o sucesso do pregador. E você vai orar exatamente pedindo que isso aconteça. Senhor, amanhã eu vou pregar a tua palavra, que o Senhor então me ajude. Então esse é o primeiro fator, claro, para o seu preparo espiritual. O segundo fator não poderia deixar de ser diferente, que é o quê? A leitura da Bíblia. Sim, a leitura da Bíblia. Porque você precisa conhecer a palavra. É muito triste quando a gente vê pregadores que não conhecem a palavra, que não leram a palavra, que não entenderam a palavra, que não conseguiram pegar a ideia central do texto. Por que isso acontece? Porque leem pouco. Não leem a palavra, não conhecem a palavra. E o apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser pessoas que manejam bem a palavra da verdade. Com isso eu não quero dizer que você venha recitar todos os versículos bíblicos decorados, porque eu vou até fazer uma confissão para você. Eu não sou muito bom de versículo decorado, e muito menos de falar endereço de versículo.
O que eu tenho facilidade é entender. Bom, foi Paulo que disse isso, entendeu? Então isso para mim é um escape. Não, isso aí é cara de provérbio. Ah, isso aí tem cara dos livros históricos do Antigo Testamento. Entendeu assim? Então eu consigo fazer isso. Mas exatamente endereço, capítulo e versículo não é muito meu forte. Mas eu tenho uma prática de leitura da palavra de Deus, de conhecimento da palavra de Deus. Porque nós vamos pregar a palavra de Deus. É impossível nós que vamos pregar a palavra de Deus não conheça. Eu estava ouvindo recentemente um pastor amigo, Elias Souza, da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas. Ele diz o seguinte, que ele como pastor e vive da palavra, e falando para a congregação dele, tá? E vive da palavra, ele necessita conhecer a palavra. Ele necessita saber o que a palavra diz. Isso só vai acontecer se você ler a palavra. E infelizmente, existem muitos pregadores, gente, muitos pregadores que não leem a palavra. Muitos, não são poucos, muitos pregadores. E, infelizmente, a gente tem acesso a um arsenal de sermão na internet que a pessoa pode ler, que a pessoa pode fazer, que a pessoa pode aplicar, mas nunca ler a palavra. Então é muito importante que você leia a palavra. Qual a dica que eu quero dar a você a respeito disso? Estabeleça um plano de leitura sistemática. Sim, não pegue como alguns peguem, eu vou ler a palavra. Aí você abre. Ah, o Senhor está dizendo isso para mim. Ah, Deus, obrigado. Tá? Você fecha e abre. Ah, o Senhor está dizendo isso para mim, tá, obrigado. Gente, eu acredito que Deus pode fazer isso, entendeu? Eu creio que Deus fala de todas as formas, de todas as maneiras, e a intenção de Deus é falar conosco. Então Ele vai usar tudo quanto é a forma que Ele quiser. Mas eu também prefiro que você leia de forma sistemática, para que você entenda. Porque quando você escreve um e-mail, imagina você vai escrever um e-mail, vai escrever uma mensagem de WhatsApp, você escreve com um objetivo. Começo, meio e fim a mensagem. Você não faz uma confusão. Porque você quer que a outra pessoa, a comunicação, que nós vimos na aula anterior, você quer que a outra pessoa entenda o que você está dizendo. Ok? Então, para que você entenda, muitas vezes, os livros da Bíblia foram escritos com um propósito. E aí, se você lê uma coisa aqui, lê uma coisa ali, você não consegue entender o propósito do livro. E é muito importante que você entenda o propósito de cada livro. Então, estabeleça um plano de leitura sistemática, de Gênesis a Apocalipse. Faça isso. Se você quiser um controle diário para isso, eu te dou um controle. Aqui na nossa igreja nós temos campanha de leitura bíblica. Estamos aqui no nosso terceiro, eu estou 2 anos aqui em Rolim de Moura. Nós estamos no 2º ano da campanha de leitura bíblica e nós temos aqui um plano de leitura sistemática de Gênesis e Apocalipse. Temos um plano cronológico e temos um plano que pega um do novo, um do antigo e um poético. Mas o que eu recomendo para você é que você faça de Gênesis a Apocalipse, ok? O que eu falo para você também é leia a Bíblia uma vez por ano. Gente, é muito... Eu entendo o novo convertido, que ele não lê a Bíblia inteira ainda, 2 anos de conversão, 3 anos de conversão. Eu aceito que o novo convertido até 4 anos tenha lido a Bíblia inteira. Agora, as pessoas que estão há mais de 10 anos na igreja, eu não consigo entender porque não leem a Bíblia todos os anos. Então, o que eu quero falar para você como pregador da Bíblia é: leia a Bíblia uma vez por ano. Não a Bíblia uma vez por ano, você vai ler só um versículo, não isso, deixa eu corrigir. Leia a Bíblia inteira uma vez por ano. Então, assim, comece hoje. Se quiser começar hoje, comece hoje. Então, leia a sua Bíblia. Quando chegar no dia 2 de novembro de 2022, você lê ela inteira. Então, leia a Bíblia inteira no ano. Não deixe de ler a Bíblia inteira. Leia. Inclusive, eu levo isso tão a sério que essa é uma pergunta que eu faço em concílio. Então, se tem algum seminarista aí que vai entrar para o concílio e eu for seu examinador de ministério pastoral, eclesiologia ou de teologia, pode ter certeza que essa vai ser a minha pergunta. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Essa vai ser a minha primeira pergunta. Por quê? Pelo menos o seminarista, ele tem que ter lido pelo menos 4 vezes a Bíblia. Pelo menos. Que eu estou levando em conta os 4 anos de seminário.
ok? Não estou nem levando em conta os anos anteriores, mas pelo menos você tem que ler a Bíblia 4 vezes no concílio. E eu levo isso muito a sério. O pregador da palavra precisa ler a palavra. E procure aplicar em sua vida as verdades e as promessas de Deus. Sim, eu estou lendo a Bíblia, então como que eu posso aplicar? Como eu já falei, como que eu posso aplicar essa verdade na minha vida? Porque se você lê e não aplica, não fez diferença nenhuma na sua vida. O próprio Tiago faz isso. Se a gente ler a palavra e não coloca em prática, é como aquela pessoa que se olhou no espelho e já esqueceu o que ela era. Ou seja, não tem compromisso nenhum com a palavra. Nós precisamos ser praticantes da palavra, colocar em prática. E colocando em prática é como Jesus Cristo disse no Sermão da Boa-aventurança, que ele disse que são pessoas que firmaram sobre a rocha. Não é só conhecer a palavra que dá base na rocha, mas ao conhecer, colocar em prática. E eu digo que quando alguém fala, a teologia atrapalha. Não, a teologia não atrapalha. A teologia te traz informações para você se relacionar melhor com Deus. Se você conhece a Bíblia e não se relaciona com Deus, você não completou o objetivo da teologia. Mas a teologia é apresentar Deus e que você se relacione com Ele. Tanto que Cristo falou, a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti. Ou seja, que tem um relacionamento com o Senhor. E a gente precisa colocar em prática a palavra de Deus. Então, quando eu ler a Bíblia, eu preciso ter esse foco. Outro papel também que nos ajuda, outro item também que nos ajuda a preparar o nosso devocional, seria o quê? Seriam bons livros devocionais. Sim, leia bons livros devocionais. Eu vou colocar aqui para você alguns autores e você também vai ter outros autores. Quais são alguns autores que eu recomendo? Max Lucado, Brennan Manning, C.S. Lewis, e existem outros excelentes, principalmente Max Lucado. Eu falo que Max Lucado é uma fonte... Opa, já tirei ali meu PowerPoint, né? Max Lucado é uma fonte de informações, de livros devocionais, que vão ajudar a gente o quê? Na ilustração do sermão. Max Lucado é muito rico nisso. Por exemplo, eu estou na série de mensagens aqui na igreja sobre a carta 1 Coríntios 11. E o último sermão eu trouxe, né, uma fala de Max Lucado, um trecho do livro Max Lucado. Eu encerrei com isso, que eu estava falando sobre a resiliência do amor, que o texto diz que o amor nunca acaba. Mas ele é resiliente, porque ele tudo sofre, tudo suporta, e tudo crê, e tudo espera. Então tem 4 resiliências ali que faz com que demonstre que o amor é para sempre. E aí no final eu li um trecho do livro de Max Lucado, que ele escreveu sobre isso, que é um amor que vale a pena. Até recomendo a leitura dele, tá? Então assim, é muito importante que você leia bons livros de autores excelentes, porque tem muito livro que é queime-o antes de ler, né? Eu sempre digo isso. Tem livros que você fica ali, não tira da sua biblioteca, não empresta para ninguém. Eu tenho isso, tem livros que não saem daqui da minha biblioteca, não empresto para ninguém. Mas tem livros que você vai queimar antes de ler, né? Não é depois de ler, é antes de ler, porque não vai te servir para nada. Mas procure bons autores. Se você quiser uma lista de livros, pastor, eu gostaria de saber quais são as listas de livros que o senhor recomendaria para mim ler. Aí eu te recomendo pelo menos aí uns 20 livros que para mim me ajudaram muito no meu crescimento espiritual, e aí você pode ler também eles e abençoar sua vida espiritual. É só depois você colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, dizendo o seguinte: pastor, passa para mim a lista, que eu vou passar para você a lista desses livros, ok? Então, esse foi o nosso tema de hoje, né? Que você então leve a sério o seu preparo espiritual, que continue sendo um pregador da palavra segundo o coração de Deus e com a unção e a capacitação espiritual para pregar o Evangelho. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, um abraço, até o nosso próximo encontro.